Olá, hoje é quarta-feira, dia de gravar o segundo vídeo da semana. E, como eu sempre explico, tanto o vídeo de quarta, o segundo, o vídeo de sábado, que será o terceiro, são baseados no vídeo que eu gravei na segunda. Nesta última segunda-feira, eu comecei a gravar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E os trechos trataram sobre ressurreição e reencarnação. Então eu vou gravar o vídeo de hoje. O título do vídeo de hoje será: Devemos crer em tudo escrito na Bíblia, porque ela é sagrada? O que está escrito na Bíblia é lei? Quantas traduções da Bíblia existem? Bom, este vídeo poderia ser gravado sobre qualquer tema da Bíblia, né? Não apenas sobre ressurreição e reencarnação, mas são questionamentos, são argumentações importantes. Muitas pessoas não acreditam na Bíblia, não acreditam na veracidade do que está na Bíblia, né? Ou seja, há pessoas que pensam que são histórias alegóricas apenas, são invenções, há tudo isso, né? Eu considero correto a pessoa querer fatos, conclusões lógicas, né? Uma interpretação clara. Eu não sou contra isso, né? Eu sou contra a pessoa opinar sobre algo que ela não entende, né? Isso que eu critico e falo nos vídeos que eu gravo. Por que eu falo isso? Eu não sou nenhum pesquisador profundo da Bíblia, mas eu estudo a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo desde que eu era adolescente. Eu já li muita coisa, né? E se eu considero o que está na Bíblia correto, né? Assim, eu vou explicar isso. Eu considero a Bíblia sagrada. Eu considero. Por quê? Porque todos esses anos que eu venho estudando, lendo, eu percebo que a finalidade da Bíblia, que o objetivo da Bíblia é o objetivo, na essência, de melhorar o ser humano. Quando eu falo na essência, eu falo dos 10 mandamentos de Moisés e eu falo dos ensinamentos de Jesus, né? E o Espiritismo, ele considera esses dois períodos, digamos assim, né? O período de Moisés e o período de Jesus, né? Agora, uma primeira consideração. Há pessoas que dizem, eu já ouvi tanto católicos quanto evangélicos, que o Espiritismo é proibido, é criticado na Bíblia. O Livro dos Espíritos, né, que foi o primeiro livro a partir do qual apareceu o Espiritismo, ele surgiu em 1857 e a Bíblia foi escrita muito antes. Então, como pode uma coisa ser falada na Bíblia sobre o Espiritismo, sendo que o Espiritismo nem existia,
ia existir muito tempo depois. Bom, então devemos crer em tudo escrito na Bíblia, porque ela é sagrada? Nós temos que tomar cuidado, temos que ser pessoas racionais. Lembro aqui um conceito que veio com o Espiritismo, a fé raciocinada. E é perfeitamente possível. Porque eu sou assim e muitos espíritas também. Nós devemos ter fé? Devemos. Mas deve ser uma fé raciocinada. Nós devemos entender. Não deve ser aquela fé cega que nós simplesmente lemos e acreditamos. Porque quem faz isso, qualquer coisa que lê, ele acredita, ele tem fé. Só porque está na Bíblia, né? E eu vou comentar daqui a pouco o número de traduções que a Bíblia tem, né? Então, quando falo de qual Bíblia e como saber qual é a Bíblia correta. Eu vou comentar isso, né? Eu estou fazendo raciocínios progressivos, digamos assim. É um encadeamento de raciocínios. Então, eu considero a Bíblia sagrada. Por quê? Porque, como eu já disse, eu estudo a Bíblia faz tempo, né? A Bíblia e as obras espíritas são baseadas na Bíblia, né? Eu estudo faz tempo, então eu vejo lógica, né? Mas é como eu sempre estou insistindo, nesse vídeo mesmo eu já falei mais de uma vez. Nós precisamos estudar. Há pessoas que caem no erro de lerem uma vez só e já acham que podem opinar. Não é assim. Este capítulo, vamos pegar o exemplo deste capítulo. Ressurreição e reencarnação. Bom, há pessoas que dizem, né? Mas reencarnação não existe porque não tem na Bíblia, né? Na Bíblia só fala de ressurreição. Primeiro, a maneira como os hebreus acreditavam em ressurreição é a mesma maneira que hoje os católicos acreditam? Com certeza não. Basta levarmos em consideração de que são culturas diferentes, são maneiras de pensar diferentes. Então, isto já permite, já pede uma pesquisa, uma observação, um estudo das culturas. O que está escrito na Bíblia é lei, o raciocínio é o mesmo, né? Se nós pegamos os 10 mandamentos, são leis, e leis justas, né? São leis justas, que claramente nós percebemos tem por objetivo que as pessoas vivam bem. Nós percebemos que os 10 mandamentos são regras para facilitar a convivência humana. O objetivo é este, né? Quantas traduções da Bíblia existem? E no ano de, acho que 2001, se eu não me engano, faz tempo, eu vi uma palestra e fiquei conhecendo, aqui em Araraquara, o Severino Celestino. Ele é da Paraíba e é um senhor que ele conhece muito bem a Bíblia, porque ele ia ser padre, conhece muito bem o Espiritismo, ele é um estudioso do Espiritismo. E na época ele já alertou que existiam várias traduções da Bíblia. Ele tem conhecimento de latim, de grego, de latim, né? A maioria, todos os padres têm, claro, alguns devem ter um conhecimento mais profundo que outros. O Severino Celestino tem um bom conhecimento. E ele também é estudioso do aramaico e hebraico, que são línguas do povo onde viveu Jesus, né?
Então ele é um estudioso. Na época, que faz tempo, ele já alertou para o fato de que existiam várias traduções da Bíblia. Eu fiz ontem, inclusive, uma pesquisa rápida no Google, que eu aconselho você fazer também. A Bíblia, no mundo todo, ela possui mais de 2.500 traduções. São muitas traduções, muitas. Então, nós levamos em consideração a cultura do povo, né? As culturas são diferentes, as maneiras de pensar são diferentes, consequentemente as línguas, os idiomas são diferentes, porque os idiomas refletem a cultura do povo, a maneira de pensar do povo. Há palavras que existem numa língua que não existem na outra. Um exemplo clássico é a palavra saudade. Há culturas que não têm essa palavra, porque eles não têm o sentimento de saudade. Eles encaram diferente, né, pensam diferente. Então, com certeza, não precisa nem fazer um estudo profundo para saber que houve uma deturpação muito grande, houve mudanças muito profundas nos sentidos da Bíblia. Agora, e a essência da Bíblia? Porque o que importa é a essência, né? A essência, com certeza, permaneceu, mas depende da tradução também, né? Nas obras espíritas, as obras espíritas se baseiam nos originais, né? Então, por exemplo, os 10 mandamentos, nos originais, era criticado, né? Era recomendado, havia um mandamento que recomendava não fazer imagens. E há Bíblias onde não tem esse mandamento, porque a Igreja Católica faz imagens, né? Bom, então eu só queria lembrar isso, que a Bíblia tem várias traduções. Agora, o importante, ela é sagrada? Ela é uma lei? Eu considero a Bíblia, eu estou falando porque eu estou dando a minha opinião, estou argumentando. Cada um dê a sua opinião e argumente a sua opinião. Eu estou argumentando a minha opinião. Eu considero a Bíblia sagrada por quê? Porque ela traz ensinamentos morais importantes, né? Qual é a essência da Bíblia? A essência que poderia diminuir muito o tamanho da Bíblia. A essência da Bíblia são os 10 mandamentos, são os evangelhos de Jesus, e a partir daí temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Temos as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, né? Temos as pregações do apóstolo Paulo. Isto é o mais importante da Bíblia, né? E considerar, estou lembrando o que eu já disse, considerar que a Bíblia ela foi reescrita muitas vezes. Eu que fiz letras, eu sei que não existe nenhuma tradução que seja perfeita. Perfeita significa uma tradução que transmita exatamente todos os sentidos de uma língua para a outra. Isso não existe. Porque, como eu já disse, as culturas são diferentes, a maneira de pensar é diferente, né? Então, especificamente neste capítulo, ressurreição e reencarnação, as pessoas têm que usar a fé raciocinada, a lógica, né? As pessoas têm que pensar o que faz sentido, o que não faz sentido, né? A pessoa que quer aprender, ela busca, ela pesquisa,
né? A Bíblia é um livro difícil, né? Porque já é escrito de uma maneira, aliás, foi escrito, eu vou falar de outro jeito, a Bíblia foi escrita por um outro povo, que tem uma outra cultura. Então é necessário a pessoa ler a Bíblia com atenção, com interpretação, uma boa interpretação. Eu sempre digo que para entender um trecho, normalmente deve-se entender o livro todo, né? E há pessoas que estudam particularmente só uma passagem, só um trecho. É impossível, né? E muitos livros, como a Bíblia principalmente, porque eu considero sagrada e é um livro complexo, não é simples, é grande. Normalmente nós precisamos de outros livros para entender, ou seja, de livros que interpretem a Bíblia, né? Como Kardec fez. E Kardec não era qualquer um. Kardec era uma pessoa muito preparada, ele era um estudioso, né? Ele fez um estudo de 15 anos nas obras básicas. Então, este vídeo eu acredito que já tenha ficado claro, né, qual a minha intenção. Pode-se considerar a Bíblia sagrada, eu considero. Pode-se considerar a Bíblia como apresentando leis, né, a Bíblia como sendo uma lei, eu também considero. Mas nós temos que ser lógicos, temos que ser sensatos, porque há mais, lembre-se, há mais de 2.500 traduções da Bíblia no mundo. Então, dependendo da tradução que você ler, você não estará lendo uma boa tradução. Segundo Severino Celestino, que é um grande estudioso da Bíblia, ele considera a Bíblia de Jerusalém a melhor tradução. Enfim, estudar a Bíblia, pesquisar a Bíblia, né? A Bíblia também é um livro para ser estudado e pesquisado, mas é um livro importante. Então, essa história de porque está escrito na Bíblia, porque não está escrito. Uma das coisas que eu aprendi, e essa é minha área, eu fiz letras, não é, guardem, não é porque está escrito no livro que é verdade. Nós temos que analisar quem escreveu, isso faz uma grande diferença, porque há pessoas que são muito estudiosas, como Kardec, por exemplo, né? Vejam, procurem a biografia dele, né? Então faz diferença ver quem escreveu o livro e os conceitos que estão no livro, né? Há pessoas, por exemplo, nós vivemos numa época em que pessoas justificaram na Bíblia usar armas. Onde isso está na Bíblia? Não está. E há pessoas que acreditam, né? Então sejamos racionais. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar longo. Qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode fazer abaixo do vídeo ou por minhas redes sociais, meus sites, que eu vou colocar abaixo do vídeo também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.